Capítulo 531 Matando Volak, Parte 1. Bang, bang, bang. Enquanto Amara voava para fora da sala do laboratório devido ao soco de Evan, ela colidiu com alguns monstros de baixo nível que estavam lutando fora do laboratório e todos eles explodiram em névoa de sangue por causa do impacto. Rugido. Embora as escamas que cobriam o corpo de Amara negligenciassem uma grande quantidade de danos, ela ainda rugiu de dor ao cair fora do laboratório. Evan também seguiu Amara e saiu da sala do laboratório. Assim que ele saiu da sala, o efeito das formações que reduziam seu poder terminou e ele recuperou toda a sua força. A primeira coisa que Evan fez depois de sair da sala do laboratório foi usar a habilidade de barreira sônica para cobrir todo o laboratório para que ninguém pudesse escapar usando o pergaminho de fuga. Estrondo. Todo o laboratório estava tremendo por causa da luta entre seus mortos-vivos e os monstros. Diferentes tipos de habilidades estavam sendo lançadas em todos os lugares e todo o laboratório estava uma bagunça. O número de monstros era muito maior do que seus mortos-vivos das sombras e apenas seus mortos-vivos das sombras, os monstros também não tinham medo da morte. Evan observou Eclipse cortar a mão de um dos monstros humanoides de classificação A, mas aquele monstro nem sequer vacilou e continuou a atacar Eclipse. Embora o número de monstros fosse maior do que os mortos-vivos das sombras e esses monstros não tivessem medo da morte, eles ainda não eram páreo para os mortos-vivos das sombras por dois motivos. Primeiro, todos os seus mortos-vivos das sombras eram de classificação A+, então eram muito mais fortes que os monstros. Em segundo lugar, ao contrário dos monstros que não conseguiam se curar após serem feridos, Evan estava continuamente curando seus mortos-vivos sombrios, então todos eles estavam em perfeitas condições. Se tudo continuar assim, Necros e Astronox poderão completar a tarefa que lhes dei sem nenhum problema. Evan pensou interiormente depois de olhar ao redor do laboratório por um breve momento. De repente, ele se esquivou e usou o cotovelo para lançar um ataque pelas costas. Swish! Rachadura! Assim que ele se afastou, uma luz forte brilhou no local onde seu pescoço estava um momento antes e seu cotovelo atingiu o rosto de Volak, que tentou atacá-lo furtivamente. A RGHH, a mandíbula de Volak foi quebrada por causa do cotovelo de Evan e ele cambaleou para trás. Pelo menos tente esconder a aura nojenta do monstro que sai do seu corpo se você está planejando lançar um ataque furtivo contra alguém. Antes que Volak pudesse se recuperar após ser atingido pelo cotovelo de Evan, ele ouviu uma voz fria e uma sensação de destruição iminente tomou conta de seu corpo. Sem pensar em nada, ele instantaneamente usou uma de suas habilidades e explodiu em fumaça preta, desaparecendo do lugar onde estava. Assim que ele desapareceu, a fumaça negra foi cortada em duas por um machado gigante de cor vermelha. TCH, Evan estalou a língua ao ver que Volak foi capaz de reagir a tempo e evitou seu ataque surpresa. Ele puxou o machado vermelho gigante que usava e o apoiou no ombro. O machado que ele segurava liberava a aura de um artefato de classificação A e parecia bastante intimidante. Foi o machado que ele encontrou no anel de armazenamento de Brutus. Berserk Fury Cleaver, classe A, um machado feito de aço escuro e denso. Quando seu portador fica furioso na batalha, este machado aumenta sua força e velocidade, transformando-o em um furioso. Também concede a habilidade de evitar ferimentos enquanto estiver neste estado frenético. O machado não era tão bom quanto suas manoplas Blazebringer, mas era afiado o suficiente para representar uma ameaça até mesmo para um Ranker S, então Evan decidiu usá-lo por enquanto porque suas manoplas ainda estavam sendo consertadas. Rugido. Quando Volak desapareceu, Amara também se recuperou do ataque anterior e se levantou. Uma onda de chamas douradas irrompeu de seu corpo e dois de seus mortos-vivos sombrios e um monstro humanoide que estava mais perto dela queimaram até ficar crocante. Ela olhou para Evan com os olhos cheios de fúria e avançou em direção a ele. Vendo Amara vindo em sua direção como um touro enfurecido, Evan sorriu e usou habilidades de manipulação do vento e absorção de alma ao mesmo tempo. O machado que ele segurava brilhava com luz verde quando o vento forte
Começou a cobri-lo, ao mesmo tempo que ele usou 500 almas como combustível para aumentar o poder de manipulação do vento. O vento verde cobrindo o machado iluminou-se com luz branca e uma aura afiada explodiu para fora dele. Evan agarrou o cabo do machado com as duas mãos e balançou-o em direção a Amara, que estava avançando em sua direção. Os instintos monstruosos de Amara a alertaram sobre o perigo e ela usou sua garra esquerda para parar o machado afiado. Mas assim que o machado entrou em contato com sua garra que estava coberta de escamas duras de iguanox. O vento que cobria o machado explodiu para fora e sua garra foi cortada do resto do braço. Um rugido doloroso reverteu por todo o laboratório e sangue vermelho jorrou do braço de Amara. Evan rapidamente recuperou o equilíbrio depois de balançar o machado e estava prestes a atacar mais uma vez, mas antes que pudesse atacar novamente, sua expressão mudou e ele tentou se mover para o lado. Swish! Ele mal se afastou quando Volak apareceu ao seu lado esquerdo, uma luz afiada de adaga brilhou e uma ferida foi aberta no braço esquerdo de Evan, estendendo-se do ombro ao cotovelo. F*K, Evan cerrou os dentes e usou o machado para empurrar Volak para trás enquanto suportava a dor que vinha de seu braço esquerdo. Depois de empurrar Volak para trás, ele olhou para seu ferimento e ativou a habilidade de regeneração. Mas quando ele ativou a habilidade de regeneração, Evan viu que seu ferimento estava cicatrizando em uma velocidade muito lenta e ele estava perdendo a sensibilidade no braço esquerdo. Veneno, Evan pensou e franziu as sobrancelhas. Enquanto ele ainda pensava no veneno, sua expressão mudou mais uma vez ao perceber que a loucura nos olhos de Amara começou a desaparecer por causa da dor que ela sentia após perder uma de suas garras. Fim do capítulo. Capítulo 532 Matando Volak, Parte 2. Os olhos de Evan se estreitaram quando ele viu que a loucura nos olhos de Amara estava desaparecendo depois que ele cortou uma de suas garras. Por não ser capaz de controlar o poder do Iguanox, Amara estava atacando como um monstro estúpido até agora. Mas Evan sabia que se ela recuperasse os sentidos, não seria fácil lidar com ela. Volak também percebeu que Amara estava voltando a si, então ele usou a habilidade de telepatia e começou a ajudá-la a recuperar os sentidos. Evan foi facilmente capaz de sentir as ondas de telepatia que Volak usou por causa de seu alto poder espiritual, mas não correu em sua direção imediatamente para detê-lo. Ele primeiro olhou para o ferimento no braço esquerdo e franziu as sobrancelhas. Ele usava continuamente a regeneração para curar a ferida, mas por causa do veneno, a habilidade de regeneração não estava funcionando corretamente. Seu sangue estava ficando roxo e ele estava perdendo lentamente a sensação do braço esquerdo. Assim como ele estava pensando em usar uma poção antídoto, ele se lembrou da habilidade que obteve dentro da masmorra de formação Míride e a ativou. Resistência a veneno de nível médio. Assim que ele ativou a habilidade, sangue roxo jorrou de seu ferimento e começou a curar na velocidade normal por causa da habilidade de regeneração. Evan suspirou de alívio quando viu que sua habilidade era eficaz contra o veneno e seu aperto ao redor do machado aumentou. Droga, monstro, Volak, que viu como o braço de Evan estava se curando, não pôde deixar de amaldiçoá-lo. Evan ignorou o que Volak estava dizendo e correu em direção a Amara porque queria matá-la antes que ela voltasse a si. A expressão de Volak mudou quando viu isso e ele imediatamente apareceu na frente de Evan para detê-lo. Evan já estava esperando por isso, então assim que Volak apareceu na frente dele, ele ativou a aura de poder e o reforço de mana e apontou seu machado para ele. Volak queria parar o machado, mas a velocidade de golpe de Evan era muito rápida. O machado chegou na frente dele em um instante e dividiu seu corpo em duas partes, mas Evan não demonstrou nenhum tipo de alegria porque de repente o corpo de Volak explodiu em fumaça preta e desapareceu. Uma luz forte brilhou nas costas de Evan e Volak apareceu atacando-o com sua adaga. Assim que sua adaga estava prestes a tocar o pescoço de Evan, duas correntes de gelo saíram do chão e impediram Volak de se mover. Sem sequer olhar para trás, Evan balançou o machado em um ângulo de 60 graus e decapitou Volak.
Mas assim como da última vez, o corpo de Volak explodiu em fumaça preta e ele desapareceu. Maldito cara, Evan não pôde deixar de xingar quando viu isso. De repente, desta vez, 2 Volak apareceram ao redor de Evan atacando ao mesmo tempo. Evan cerrou os dentes e se esquivou de ambos os ataques e usou o machado para dividi-los mais uma vez. Mas assim como antes, os 2 se transformaram em fumaça preta e desapareceram. No momento em que Evan estava tentando encontrar uma solução, uma ideia lhe veio à mente. Pelo que parece, esses clones desaparecem assim que recebem algum dano. Se for esse o caso, então, Evan pensou interiormente e ativou uma de suas habilidades mais poderosas. Anel da Morte. Um anel preto giratório se formou ao redor de Evan e instantaneamente cobriu uma área de 3 quilômetros. Assim como antes, 2 Volak apareceram ao redor de Evan atacando ao mesmo tempo, mas antes mesmo que pudessem brandir suas adagas, ambos explodiram em fumaça negra por causa do Anel da Morte. Peguei você. Assim que os 2 explodiram em fumaça preta, Evan olhou para o lado direito e disse com uma voz fria. Volak, que estava escondido todo esse tempo, apareceu de repente no lugar para onde Evan estava olhando. Ele ficou completamente atordoado por causa do efeito do Anel da Morte que estava drenando sua força vital. Depois de encontrar sua localização, Evan não lhe deu nenhuma chance e imediatamente apareceu na frente dele. Volak queria se afastar usando sua alta agilidade, mas 2 correntes de gelo saíram do chão, prendendo-o no mesmo lugar. Até mais, filho da puta, antes que Volak pudesse se libertar das correntes de gelo, ele ouviu a voz de Evan e seu mundo virou de cabeça para baixo quando Evan o decapitou usando seu machado. Baque! Uma fonte de sangue irrompeu do pescoço de Volak e seu corpo caiu no chão. Evan não relaxou mesmo depois de decapitar Volak porque ainda se lembrava do que aconteceu com Será. Além disso, pela aura de Volak ele percebeu que Amara o fundiu com um monstro, mas durante a luta, Volak nunca se transformou em um monstro humanoide. Mas no segundo seguinte, Evan ficou perplexo porque viu um orbe de alma meio preto e meio multicolorido saindo do corpo de Volak. Evan só podia ver os orbes da alma após a morte de uma pessoa e como ele foi capaz de ver o orbe da alma de Volak, isso significa que ele estava definitivamente morto. Por que esse cara não usou o poder do monstro fundido quando lutou contra mim? Evan pensou e olhou para o orbe da alma que era metade preto e metade multicolorido. Eu nunca vi um orbe de alma como este. Evan estava confuso sobre muitas coisas, mas sabia que não era o momento para isso. Ele usou armazenamento de sombra e colocou o corpo de Volak nele. Ele não absorveu o orbe da alma de Volak usando a absorção de alma porque queria transformá-lo em um morto-vivo das sombras e se ele absorver seu orbe da alma, ele não será capaz de transformá-lo em um morto-vivo das sombras. Depois de guardar o corpo de Volak, EAVN imediatamente se virou e olhou para Amara. Durante o tempo em que ele estava lidando com Volak, todos os monstros também foram pegos dentro do Anel da Morte e perderam sua força vital. A maioria dos monstros no laboratório eram de rank A ou B, então eles perdiam 3% de sua força vital a cada segundo que passava. Amara era a mesma e ela também estava perdendo 3% de sua força vital a cada segundo que passava quando ele ativou a habilidade Anel da Morte no começo. Mas depois de lidar com Volak quando Evan se virou e olhou para ela, ele viu que ela não estava mais perdendo sua força vital e a loucura em seus olhos já havia desaparecido. Fim do capítulo. Capítulo 533 Nova habilidade específica de classe, Soul Fusion, parte 1. Depois de deixar a sala do laboratório, Aqua, Eclipse e Snow lideraram os mortos-vivos das sombras para lutar contra os monstros que estavam presentes no laboratório. Enquanto lutavam, Necros e Astronox avançaram, indo direto para a parte de trás do laboratório onde estava localizado o elevador. Alguns monstros tentaram detê-los, mas o poder de Necros e Astronax era muito melhor entre os monstros de classificação A+, então ninguém foi capaz de detê-los. Necros estava usando a habilidade de aumento de força para aumentar seu poder em 100%, então todos os monstros que tentaram detê-los foram despedaçados por ele.
Enquanto isso, Astronox parava os ataques dos monstros que os atacavam à distância. Ambos trabalharam em perfeita harmonia e logo chegaram ao fundo do laboratório. Kevin ainda estava lá com Rowan e outras pessoas. Todos eles tinham expressões de terror no rosto e se escondiam atrás dos equipamentos do laboratório, protegendo-se das ondas de choque da batalha. Quando Astronox e Necros viram Kevin e outros, eles imediatamente correram em direção a eles. Vendo Necros e Astronox vindo em sua direção, Kevin e outros ficaram pálidos e seus olhos brilharam de desespero. Kevin era o único caçador de nível A entre eles, mas até ele sentiu suas pernas tremerem quando viu Necros que vinha em sua direção como um touro. Ele tentou reunir coragem e lançar um ataque, mas antes que pudesse lançar qualquer ataque, Necros chegou antes dele e o agarrou pela cabeça. Rowan e outros olharam para tudo com olhos cheios de horror enquanto a mão de Necros se iluminava com uma luz vermelha e no segundo seguinte, bang! Como uma melancia, ele esmagou a cabeça de Kevin, matando-o instantaneamente. Depois de matá-lo, Necros jogou fora o corpo de Kevin como uma boneca de pano e com a mão gesticulou para Rowan e outros seguirem ele e Astronax. Depois de matar alguns monstros que estavam atrás, Necros e Astronox começaram a se mover em direção ao elevador. Eles não esperaram por Rowan e outros porque Evan lhes disse para garantirem as formações de teletransporte o mais rápido possível. Se Rowan e outros o seguiram, então tudo bem, se não, então não foi problema deles. Rowan e outros ficaram perplexos quando viram Necros sinalizando para que o seguissem. Todos eles já estavam com medo por causa dos acontecimentos recentes, então não o seguiram imediatamente. Mas quando viram Necros e Astronox indo em direção ao elevador, todos se entreolharam e o seguiram. Havia dois monstros Renkia na frente do elevador, mas ambos foram facilmente esmagados pelo Astronox. O elevador era bem grande, então Necros e Astronox conseguiram entrar nele facilmente. Depois de entrar, quando viram Rowan e outros vindo em sua direção, esperaram que eles entrassem. Depois de chegar na frente do elevador, as pernas de Rowan e de outros tremiam. Todos engoliram a saliva e entraram no elevador, rezando para que Necros não esmagasse seus crânios como havia esmagado o de Kevin. Depois que eles entraram, Astronox ativou o elevador e ele começou a subir. Quando o elevador chegou ao topo do laboratório e parou, Astronox e Necros deram um passo à frente e gesticularam para que Rowan e outros permanecessem dentro do elevador. Assim que a porta do elevador se abriu, Astronox saltou e ativou sua habilidade, Resiliência Titanic. Resiliência Titânica, habilidade única, quando ativada, você ganha invulnerabilidade temporária a todos os danos recebidos, permitindo ignorar facilmente todos os ataques. No entanto, você não pode atacar ou usar outras habilidades durante este estado. O status de invulnerabilidade durará 10 segundos e só poderá ser usado uma vez a cada 3 horas. Assim que ele ativou a habilidade, dois monstros humanoides de classificação a mais que pareciam Bearman surgiram do nada e o atacaram. Esses dois eram os monstros humanoides cuja presença Evan sentiu antes, quando Kevin o trouxe aqui. Boom! As ondas de choque de seus ataques se espalharam por todos os arredores e o chão se abriu como se fosse desabar a qualquer momento. O prédio onde o elevador estava localizado desmoronou em um instante e Necros teve que parar as ondas de choque que vinham em direção ao elevador para que ele não desabasse. Quando todo o edifício desabou e a poeira baixou, os dois Bearmen ficaram surpresos ao ver que Astronox estava completamente bem. Eles imediatamente tentaram se afastar dele, mas antes que pudessem recuar, Necros saiu correndo do elevador. O anel de armazenamento que ele usava brilhou um pouco e uma massa preta apareceu em sua mão. Evan encontrou esta massa no anel de armazenamento de Omas, que ele matou depois de sair do Myriad Formation Dungeon. Rugido. Necros rugiu alto depois de chegar na frente de um dos Bearman. Ele usou a habilidade de manipulação de tamanho para aumentar o tamanho de sua mão e balançou a massa para esmagar a cabeça do Bearman. O Bearman tentou parar a massa usando as mãos, mas de repente Astronox o agarrou e o impediu de se mover. Bang!
A massa entrou em contato com a cabeça de Bearman e com um grande estrondo, a cabeça do Bearman explodiu e sangue e massa cerebral se espalharam por todo o lugar. Necros e Astron X não pararam depois de matar o primeiro Bearman e avançaram em direção ao segundo. Embora o Bearman acabasse de ver a morte de seu companheiro, seus olhos ainda estavam vazios e não havia emoção neles. Mas Astron X e Necros não se importaram com suas expressões e o mataram em poucos minutos. Depois de matar os dois Bearman, eles sinalizaram para Rohan e outros para segui-los e correram em direção à formação de teletransporte. Quando chegaram à primeira formação, Astronox decidiu ficar lá e Necros aproveitou a formação para ir ao labirinto superior junto com Rohan e outros. Não havia ninguém no labirinto superior, então Necros logo chegou ao armazém onde estava localizada a segunda formação de teletransporte. Quando abriu a porta e entrou, Necros viu Glenn e os outros 3 caçadores que estavam com Kevin. Todos os 4 caçadores ficaram surpresos quando viram Necros porque puderam sentir a enorme diferença em sua força. Depois de ver Glenn e outros, Necros imediatamente correu em direção a eles com seu corpo gigante. Os rostos de Glenn e outros ficaram pálidos quando viram Necros vindo em sua direção. Eles queriam revidar, mas a diferença em seu poder era muito grande e todos os 4 foram logo mortos por Necros. Depois de matá-los, Necros imediatamente se aproximou do teletransporte e enviou uma mensagem para Evan. Fim do capítulo. Capítulo 534 Nova habilidade específica de classe, Fusão de Alma, Parte 2. Depois de voltar a si, a primeira coisa que Amara notou foi o Anel da Morte que estava drenando sua força vital. Percebendo que sua força vital estava desaparecendo a uma velocidade visível a olho nu, Amara imediatamente se cobriu com uma poderosa camada de chamas douradas, aliviada ao ver que ela não estava mais perdendo sua força vital. Mas a alegria de parar o Anel da Morte não durou muito, pois a próxima coisa que ela viu foi Evan decapitando Volak. Seu corpo tremeu de raiva quando viu Volak sendo morto por Evan. Aquele bastardo, ele não usou esse poder até seu último momento. Amara amaldiçoou Volak e usou a habilidade de regeneração de Igalnax que não era inferior à habilidade de regeneração de Evan. O sangue que escorria de sua garra parou por causa da regeneração, e começou a curar rapidamente. Antes que Evan pudesse se virar depois de matar Volak, ela pegou uma nova placa de formação de seu anel de armazenamento que era completamente diferente das outras placas de formação. Vou garantir que você se arrependa de ter vindo aqui, Amara murmurou em voz baixa e começou a despejar sua mana na placa de formação. Quando Evan se virou para acabar com Amara, ele ficou surpreso ao ver que ela não estava mais perdendo sua força vital e estava despejando sua mana em uma placa de formação. Vendo a placa de formação brilhante na mão de Amara, um sentimento ruim começou a surgir no coração de Evan. Sem pensar em nada, ele imediatamente investiu contra ela. Flame Wall, mas antes que ele pudesse alcançá-la, uma parede de chamas douradas surgiu na frente dela, bloqueando o caminho de Evan. Dividir, vendo a parede de chamas douradas, Evan rugiu alto e balançou seu machado usando aura de poder e manipulação do vento. Uma força poderosa irrompeu do machado no momento em que Evan o girou e a parede de chamas foi destruída. Estalar. Mas logo depois de explodir a parede de chamas, a primeira coisa que Evan viu foi um raio roxo vindo em sua direção. Evan ainda teve que recuperar o equilíbrio depois de balançar o machado para destruir a parede de chamas, para que não tivesse chance de se esquivar do raio. Ele trouxe a grande lâmina do machado à sua frente e tentou parar o raio. Estrondo. O raio atingiu a lâmina do machado e Evan foi jogado para trás por causa do impacto. Por causa da propriedade destrutiva do raio, Evan sentiu uma dor aguda por todo o corpo e suas mãos começaram a ficar dormentes. Ele equilibrou seu corpo no ar e pousou a 30 metros de distância de Amara depois de ser arremessado. Antes que ele pudesse se aproximar dela mais uma vez, as paredes do laboratório se iluminaram e diferentes tipos de formações apareceram nelas.
As formações que Volak ativou para manter o laboratório intacto ainda estavam lá, mas diminuíram para um tamanho pequeno depois que Amara ativou as novas formações. Foram mais de 100 formações que Amara ativou e todas as paredes do laboratório foram preenchidas com elas. Por alguma razão, quando Evan olhou para aquelas formações, sentiu arrepios subindo por todo o seu corpo. Morra seu bastardo! De repente Amara gritou em voz alta e todas as formações que estavam na parede se iluminaram. Antes que Evan pudesse amaldiçoar, todas as formações lançaram diferentes tipos de ataques por todo o laboratório ao mesmo tempo. Algumas formações lançaram pingentes de gelo gigantes, algumas lançaram bolas de fogo, algumas lançaram luzes de espadas, algumas lançaram raios e muitos tipos diferentes de ataques. Eram tantos que mesmo com a ajuda da velocidade temporal, Evan não conseguiu acompanhar todos eles. O pior é que os ataques lançados por cada formação eram comparáveis ao ataque de um caçador rank a mais. Foi como se 100 caçadores de rank a mais lançassem o ataque ao mesmo tempo. Foda-se essa maluca, ela quer destruir todo o laboratório e enterrar todos aqui vivos. Evan rapidamente parou de usar o Anel da Morte que já matava a maioria dos monstros que estavam dentro do laboratório e levantou uma das palmas. O vento verde começou a girar acima da palma da mão como um ciclone e ele usou diretamente 5.000 almas como combustível para aumentar o poder de sua habilidade de manipulação do vento. No momento em que ele usou as almas como combustível, o pequeno ciclone verde acima de sua palma de repente adquiriu 100 metros de diâmetro e começou a girar acima de sua cabeça como um escudo. Por usar 5.000 almas para aumentar o poder de manipulação do vento, Evan achou muito difícil controlar o ciclone de vento que girava acima dele. Assim como ele usou as almas para aumentar a potência do ciclone de vento, todos os ataques liberados pelas formações entraram em contato com ele. Bolas de fogo, pingentes de gelo, luzes de espadas, lanças de água e muitos tipos diferentes de ataques entraram em contato com o ciclone de vento e foram pegos dentro dele. Estrondo. Bang. Bang. Boom. Todas as bolas de fogo explodiram dentro do ciclone de vento e os pingentes de gelo se transformaram em poeira gelada. As luzes da espada e os relâmpagos tentaram destruir o ciclone de vento, mas Evan despejou sua mana no ciclone sem se importar com o consumo. O ciclone de vento normal se transformou em um ciclone elementar que foi preenchido com o poder destrutivo dos elementos em um instante por causa de tantos ataques. A maioria dos mortos-vivos das sombras de Evan que estavam dentro do laboratório foram mortos pelas ondas de choque dos ataques. Sangue começou a vazar pelo canto da boca de Evan enquanto ele tentava ao máximo parar todos os ataques e ondas de choque. Depois de gastar cerca de 70% de sua mana, Evan finalmente conseguiu parar todos os ataques das formações e neutralizar os elementos destrutivos que enchiam o ciclone de vento. Justamente quando Evan estava suspirando de alívio por ter parado os ataques das formações, seu rosto ficou branco porque todas as formações mais uma vez se iluminaram. Ele olhou para Amara e viu um grande sorriso em seu rosto de lagarto. Ele imediatamente pegou uma poção completa de recuperação de mana e engoliu. Assim que ele bebeu as poções, todas as formações de ataque mais uma vez lançaram seus ataques. O ciclone de vento que girava acima de sua cabeça já estava muito fraco depois de parar tantos ataques, então Evan teve que usar 5.000 almas mais uma vez para aumentar seu poder. Droga, o ciclone ficou completamente instável. Já era difícil para Evan controlar o ciclone depois de usar as 5.000 almas antes, agora que ele usou 5.000 almas mais uma vez, o ciclone de vento ficou completamente instável. Evan estava se preparando para impedir os ataques das formações, mas sua expressão mudou repentinamente. Você se esqueceu de mim? Amara apareceu na frente dele e o atacou usando sua garra afiada. No momento em que Evan estava pensando no que deveria fazer, ele finalmente recebeu uma mensagem de Necros e Astronox. Fim do capítulo. Capítulo 535 Nova habilidade específica de classe, Fusão de Almas, parte 3. Assim que Evan recebeu a mensagem de Necros, Amara apareceu diante dele e cortou seu pescoço com suas garras afiadas.
Evan estava completamente despreparado para o ataque dela, pois toda a sua atenção estava focada nos ataques liberados pelas formações, então ele não teve chance de se esquivar do ataque. Droga, no último momento, quando as garras dela estavam prestes a cortar seu pescoço, Evan colocou a lâmina do machado na frente de suas garras para bloquear o ataque. Clank, rachadura. O som de metal colidindo contra metal soou e mesmo que o machado fosse um artefato Rank A, algumas rachaduras apareceram em sua lâmina devido à alta resistência de Amara. Arg, um grunhido doloroso escapou da boca de Evan quando a força do ataque foi transferida para ele da lâmina e ele voou para trás como uma pipa quebrada. Bang! Ele bateu contra a parede do laboratório e tossiu um bocado de sangue. O ciclone de vento já estava instável, então desapareceu imediatamente no momento em que Evan perdeu o foco por uma fração de segundo após ser explodido. Assim que o ciclone de vento desapareceu, as centenas de formações que estavam dentro do laboratório lançaram seus ataques. Uma sensação de extremo perigo tomou conta do corpo de Evan enquanto ele observava centenas de ataques vindo em sua direção como um tsunami. Pouco antes dos ataques liberados pelas formações atingirem ele, Evan abriu a boca e murmurou algo em voz baixa. Assim que ele murmurou, um raio de luz negra saiu voando da sala do laboratório onde Evan estava lutando contra Amara mais cedo. Boom! 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 Todos os ataques liberados pela formação pousaram no local onde Evan estava e o som das explosões encheu todo o laboratório. Chamas de bolas de fogo engolfaram o laboratório e a frieza dos pingentes de gelo congelou o chão. As luzes das espadas estavam destruindo tudo que estava em seu caminho e arcos de relâmpagos estalavam por todos os lugares. Estrondo. Todo o laboratório tremeu e surgiram rachaduras nas formações que mantinham o laboratório intacto. Bang! De repente, uma das formações que mantinham o laboratório intacto quebrou e uma parte do laboratório desabou devido a isso. Fumaça e poeira voaram por toda parte e ficou extremamente difícil ver qualquer coisa dentro do laboratório. Ele deveria estar morto, certo? Amara disse para si mesma depois que todos os ataques atingiram o local onde Evan estava há pouco. Cada ataque lançado pelas formações era comparável ao ataque de um caçador de classificação a mais, então, aos seus olhos, as chances de alguém sobreviver depois de receber tantos ataques de frente eram quase nulas. Ela usou seus sentidos espirituais para verificar o resultado de seus ataques, mas no momento em que ativou seus sentidos espirituais, sentiu que a barreira sônica que Evan implantou anteriormente ainda estava ativa. Sua habilidade ainda está funcionando até agora. Antes que Amara pudesse terminar de falar, seus instintos começaram a gritar. Uau! A nuvem de fumaça e poeira que enchia o local foi dissipada e uma bala de pedra de 10 centímetros de tamanho veio voando em sua direção como um míssil. Merda! Amara tentou se afastar, mas a bala de pedra foi tão rápida quanto um raio de luz e apareceu instantaneamente na frente dela. Puxe! Antes que ela pudesse se esquivar da bala, ela atingiu seu ombro e perfurou a escama dura do Iguanox como se fosse feito de papel. Rugido. Amara rugiu de dor como uma fera e uma fonte de sangue vermelho irrompeu quando a bala de pedra criou um buraco em seu ombro. Ela cerrou os dentes devido à dor e rapidamente recuou para criar mais distância entre ela e Evan. Enquanto recuava, ela olhou para o local onde Evan estava quando os ataques das formações pousaram e seus olhos âmbar dourados se arregalaram em descrença. Que diabos é essa coisa? Amara murmurou com uma voz chocada, pois em vez de Evan, o que ela viu foi um monstro de 3 metros de altura que parecia uma combinação de humano e búfalo. O monstro estava de pé como um humano, 2 grandes chifres de pedra saíam do topo de sua cabeça e seu rosto parecia um bisão africano. Todo o seu corpo era feito de pedras e havia muitas rachaduras por todo o corpo, como se estivesse gravemente ferido. Porra, estou sentindo que meu corpo inteiro iria quebrar a qualquer momento. Evan grunhiu de dor enquanto as rachaduras em seu corpo de pedra aumentavam lentamente. Anteriormente, pouco antes dos ataques das formações pousarem sobre ele, ele usou a posse das sombras e se fundiu com os mortos-vivos das sombras do búfalo de pedra.
Embora a defesa do búfalo de pedra fosse muito alta e ele até tenha criado algumas paredes de pedra para se proteger, era simplesmente impossível para ele evitar completamente as centenas de ataques poderosos. Pelo menos eu sobrevivi, Evan disse em voz baixa e usou a habilidade de transferência de morte para se curar instantaneamente. Depois de se curar, ele olhou para Amara, que ainda estava de pé com os olhos bem abertos. Você, o que diabos é você? Quando Amara viu o monstro de pedra que parecia um búfalo humanoide olhando para ela, ela não pôde deixar de perguntar. Só tenho 2 minutos e 50 segundos restantes para terminar tudo. Evan ignorou Amara e olhou para o cronômetro da habilidade de posse de sombra. Seus sentidos espirituais explodiram com força total e cobriram instantaneamente uma vasta área. Assim como Evan usou seus sentidos espirituais, Amara sentiu uma poderosa pressão mental invadindo sua mente. Por causa da fusão com o Stone Buffalo, o atual poder espiritual de Evan estava simplesmente fora de cogitação. Em um instante, Evan cobriu ambos os labirintos com seus sentidos espirituais e descobriu a localização de Necros e Astronox que estavam perto das formações de teletransporte. Amara sentiu seu sangue gelar quando sentiu a poderosa pressão mental que Evan estava liberando apenas usando seus sentidos espirituais. Apenas por sentir o poder de seus sentidos espirituais, ela percebeu que era simplesmente impossível para ela derrotar Evan sozinha. Sem pensar 2 vezes, ela mais uma vez ativou todas as formações de ataque. Embora houvesse uma grande chance do laboratório entrar em colapso por causa dos ataques das formações, ela não se importou com isso porque estava pensando em fugir usando um pergaminho de fuga depois de matar Evan. Todas as formações de ataque que estavam na parede se iluminaram novamente. Evan sentiu as flutuações de energia saindo da formação de ataque, mas as ignorou completamente. Preciso ter certeza de que não afetarei a área ao redor das formações de teletransporte, Evan disse interiormente e respirou fundo. De repente, seu pé direito iluminou-se com uma luz azul e uma pressão dominante preencheu todo o labirinto. Ele deu um passo à frente e bateu com o pé direito no chão enquanto ativava uma das habilidades de Stone Buffalo. Terremoto. Fim do capítulo. Capítulo 536 Nova habilidade específica de classe, Soul Fusion, parte 4. Evan deu um passo à frente e bateu o pé direito no chão enquanto ativava uma das habilidades de Stone Buffalo. Earthquake. Estrondo. Assim que Evan bateu com o pé direito no chão, todo o labirinto começou a tremer. Os tremores foram tão fortes que Amara perdeu o equilíbrio e caiu no chão. As formações que Volak ativou para manter o laboratório intacto já estavam muito fracas depois de lidar com os ataques anteriores das formações, então no momento em que Evan usou a habilidade Terremoto, as formações não conseguiram mais aguentar a pressão. Bang! 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 Todas as formações que mantinham o laboratório intacto começaram a quebrar como vidro. Estrondo. Assim que as formações começaram a quebrar, o tremor do laboratório se intensificou e rachaduras apareceram por todas as paredes. Você está louco? Quer enterrar nós dois vivos aqui? O rosto de lagarto de Amara ficou pálido quando ela viu que as paredes do laboratório estavam rachando e ela gritou com uma voz cheia de horror. Mesmo que seu poder fosse mais forte do que o de um caçador Rank S por causa do uso do poder do Iguanox, ela sabia que ainda morreria se todo o labirinto desabasse, porque eles ainda estavam a 2,5 km de profundidade. Evan não se importou com o que Amara estava dizendo e olhou para as formações de ataque que lentamente perdiam o brilho e suspirou de alívio. As formações de ataque foram gravadas nas paredes do laboratório e como as paredes estavam rachando, as formações de ataque também começaram a rachar. Quando Amara viu que Evan não estava respondendo a ela, ela pegou um pergaminho de fuga e tentou fugir de lá, mas quando ela ativou o pergaminho, seu rosto ficou feio porque o pergaminho não estava funcionando. Evan ainda estava usando a barreira sônica através da essência do mundo, então era simplesmente impossível para ela escapar de lá usando o pergaminho de fuga. Estrondo. De repente, uma das paredes do laboratório desabou e a destruição do labirinto se intensificou.
Tenho que terminar isso em 2 minutos. Evan olhou para o tempo restante de posse das sombras e disse interiormente. Ele pressionou os pés no chão. Bang! O chão trêmulo se abriu e ele disparou em direção a Amara como um touro. Não perca seu tempo porque hoje você vai morrer aqui, Evan gritou ao ver que Amara ainda estava tentando usar o pergaminho de fuga e apareceu na frente dela em um instante. Ele fechou a palma da mão de pedra em punho e deu um soco nela sem se conter. Amara sentiu a aura de morte engolfando-a no momento em que Evan deu o soco em sua direção e ela inconscientemente cruzou os braços na frente dela em forma de X. O punho de Evan entrou em contato com os braços de Amara e... Crack! Arg-hh-h, o som de ossos quebrando soou e ela foi lançada voando para trás com a velocidade de uma bala. Depois de se fundir com o Stone Buffalo, a força física de Evan estava em um nível completamente diferente. Se não fosse pelo fato de Amara ter se fundido com um Iguanox Rank S, ela já teria se transformado em pasta de carne depois de receber seu soco de frente. Bang! Estrondo! O corpo de Amara bateu contra uma das paredes do laboratório e sem a proteção da formação, a parede desabou instantaneamente. Estrondo! O teto do laboratório começou a tremer e rachaduras apareceram por toda parte. O chão do laboratório estava afundando e todo o labirinto subterrâneo desmoronava. Evan não parou depois de dar um soco em Amara e foi em direção a ela mais uma vez. Enquanto ia em direção a ela, ele usou a habilidade do búfalo de pedra e criou um martelo de pedra. Amara estava tentando se levantar ignorando a dor quando de repente sentiu algo vindo em sua direção. Ela mal levantou a cabeça para olhar para frente quando um martelo de pedra veio voando em sua direção e atingiu a lateral de sua cabeça. Rachadura, rugido. As escamas que cobriam sua cabeça se quebraram e o sangue jorrou quando ela foi atirada para longe. Enquanto ela ainda estava voando depois de ser atingida pelo martelo, Evan apareceu de repente bem ao lado dela, segurando outro martelo nas mãos. Morra! Ele gritou alto e quebrou o martelo de pedra que estava em sua mão bem no rosto dela. Rachadura! Boom! Estrondo! O crânio de Amara foi aberto por causa do ataque do martelo de pedra e ela caiu no chão do laboratório. Devido ao impacto do acidente, grande parte do laboratório desabou. Depois de cair, Amara deitou-se no chão acidentado com os olhos bestiais bem abertos. Ela estava respirando pesadamente e uma poça de sangue se formava embaixo dela. Seu rosto triangular já estava torcido por causa do impacto do martelo e sua aura de vida estava muito fraca. Mesmo com a ajuda de sua habilidade de regeneração, era difícil para ela curar ferimentos tão graves. Evan pousou ao lado dela e olhou para o cronômetro. Quando ele olhou para o cronômetro, viu que só faltava 1 minuto e 20 segundos para o efeito da posse sombria terminar. Quando Amara viu Evan, ela abriu a boca e tentou formar uma bola de fogo dourada. Evan zombou ao ver isso e ergueu uma das mãos. Assim que ele levantou a mão, dezenas de lanças de pedra se formaram ao seu redor. Adeus, ele disse e cortou a mão. Assim que ele desceu, todas as lanças de pedra perfuraram o corpo de Amara. Sua boca, coração, cérebro, pulmões, todas as partes críticas de seu corpo foram perfuradas por lanças de pedra porque Evan não queria lhe dar nenhuma chance. Depois de alguns segundos sendo perfurado pelas lanças de pedra, a força vital de Amara desapareceu completamente. Ela também não vai voltar à vida. Evan ergueu uma sobrancelha quando viu o orbe da alma de Amara flutuando acima de seu corpo, o que significava que ela estava morta. Parece que apenas Será tem a capacidade de permanecer viva mesmo depois de perder a cabeça, Evan murmurou e rapidamente guardou o corpo de Amara dentro de seu armazenamento nas sombras. Estrondo. De repente, mais 2 paredes do laboratório desabaram e o telhado começou a desabar. Droga, preciso sair daqui. Evan olhou para o cronômetro e viu que só tinha 1 minuto restante. Sem pensar em mais nada, ele imediatamente correu em direção ao elevador após guardar o corpo de Amara. Fim do capítulo. Capítulo 537 Nova habilidade específica de classe, Fusão de alma, parte 5.
Quando Evan chegou à frente do elevador, ele viu que ele já havia desabado. Ele já estava esperando algo assim, então não ficou nervoso depois de ver isso. Ele agarrou o elevador e usou sua grande força para retirá-lo inteiro, abrindo caminho até o topo. Estrondo. O laboratório tremeu quando ele puxou o elevador e o chão de todo o laboratório afundou. Evan também ficou preso no afundamento do solo e teve que usar a manipulação do vento e asas sombrias para manter o equilíbrio. Depois de recuperar o equilíbrio, ele imediatamente entrou na abertura do elevador e bateu o pé no chão. Assim que ele bateu o pé, a habilidade de Stone Buffalo foi ativada e um pilar de pedra saiu do chão, carregando-o para cima. Estrondo. Enquanto subia, de repente a parte superior do teto do elevador desabou e grandes pedras começaram a cair em sua direção. Droga! Evan convocou Adam de seu armazenamento nas sombras quando viu as pedras grandes e imediatamente pediu-lhe para usar a habilidade de manipulação da gravidade. Usando a habilidade de manipulação da gravidade, Adam reduziu o peso e a velocidade de queda das pedras e Evan foi capaz de detê-las usando sua habilidade de manipulação do vento. Logo, com a ajuda de Adam, Evan alcançou o topo com sucesso. Quando ele chegou ao topo e saiu do elevador, ele viu toda a cidade não aterrada que estava no chão já transformada em pó e o chão estava afundando por toda parte. O teto da cidade subterrânea estava desabando e grandes pedras do tamanho do carro caíam. Estrondo. Porra, espero que Astronax esteja aguentando. Os batimentos cardíacos de Evan aceleraram quando ele viu as grandes pedras que estavam caindo e ele imediatamente voou em direção à formação de teletransporte. Enquanto voava, ele criou dezenas de lanças de pedra que giravam como brocas e as atirou em direção às grandes pedras que caíam para retardar a destruição do labirinto. Bang! 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 Stone Spears voou dentro do labirinto em colapso como mísseis e destruiu todas as pedras que estavam caindo. Logo Evan viu Astronox que estava parado perto da formação de teletransporte com um poste de aço nas mãos. Todo o seu corpo estava liberando uma aura vermelha profunda e ele balançava o poste de aço que estava em mãos perto da formação, destruindo todas as pedras que caíam. Ele foi forçado a usar sua habilidade, Berserk, Evan murmurou quando viu a aura vermelha profunda que saía do corpo de Astronox. Logo ele chegou na frente da formação e convocou Astronox de volta. Ele entrou na formação e a ativou. Enquanto estava sendo teletransportado, Evan olhou para o cronômetro de posse das sombras. Faltam apenas 50 segundos, Evan pensou e estreitou os olhos. Não serei capaz de controlar a habilidade terremoto depois de perder o poder de Stoney. Preciso me apressar ou a formação que Necros está protegendo pode entrar em colapso. Quando Evan apareceu no labirinto superior, seus passos pararam. Ele olhou para frente e viu que todo o telhado do labirinto superior já havia desabado e o caminho para Necros estava bloqueado. Apenas 40 segundos, Evan olhou para o cronômetro e respirou fundo. De repente, seus olhos brilharam com uma luz branca e uma broca de pedra gigante que girava rapidamente começou a se formar na frente dele. Vai! Bang! Ele acenou com a mão e a broca avançou, abrindo um caminho claro para seguir em frente. Evan seguiu o caminho traçado pela broca e correu em direção à formação. Deveria estar aqui. Enquanto avançava, ele parou de repente e mudou a direção da broca. Bang! A parede que estava do seu lado direito foi destruída e um armazém que estava afundando lentamente apareceu na sua frente. Este não era o armazém onde se localizava a formação de teletransporte, mas sim outro. Que bom que eu explorei este lugar antes. Quando aquele cara estava nos levando para o labirinto inferior, Evan murmurou enquanto olhava para dezenas de tipos diferentes de armas que estavam espalhadas dentro do armazém. Mais cedo, quando Kevin o estava trazendo para o labirinto inferior, Evan notou este armazém com seus sentidos espirituais. Este armazém estava cheio de diferentes tipos de artefatos de armas que variavam do rank C ao rank A. Embora a qualidade desses artefatos não fosse boa, Evan decidiu levá-los com ele para que pudesse equipar seus mortos-vivos sombrios. Atualmente, apenas seus principais mortos-vivos sombrios, como Elysia, Necros,
Adam e outros, têm seus próprios artefatos de armas. Ele ainda precisa fornecer armas para seus outros mortos-vivos sombrios. Ele usou o armazenamento sombrio e rapidamente guardou todas as armas que estavam dentro do armazém. Depois de guardar as armas, ele usou a broca de pedra para abrir a parede e correu para o próximo armazém. O próximo armazém estava cheio de diferentes tipos de poções e Evan até notou 5 frascos de poção dourada que Amara usou antes para se curar. No total, havia pelo menos 20 tipos diferentes de poções no armazém. Ele não verificou os detalhes de nenhuma poção e apenas as colocou em seu armazenamento nas sombras. Depois de guardá-los, ele finalmente correu em direção ao armazém onde Necros estava. Quando ele destruiu a parede do armazém onde Necros estava e entrou, ele só tinha 3 segundos restantes. Ele viu Necros parado dentro da formação de teletransporte com Rohan e outros. Ele estava usando sua massa e destruindo todas as pedras que caíam em direção à formação. Evan suspirou de alívio ao ver que a formação ainda estava intacta e disparou para frente. 1 segundo, Evan olhou para o cronômetro e usou sua agilidade ao máximo. Rachadura! De repente, o chão abaixo dele afundou e ele perdeu o equilíbrio. O cronômetro para a posse das sombras terminou e todo o armazém começou a desabar. Droga! Evan gritou enquanto voltava à sua aparência normal. Estrondo! O chão ao redor da formação de teletransporte, que estava bem até agora, começou a rachar no momento em que o cronômetro da posse das sombras terminou. Pouco antes de o chão sob os pés de Evan afundar completamente, ele pressionou os pés e saltou em direção à formação, chegando com sucesso dentro dela. Uau! No momento em que seus pés tocaram o chão, a formação de teletransporte se iluminou e ele desapareceu junto com Necros e outros. Fim do capítulo. Capítulo 538 Nova habilidade específica de classe, Fusão de Almas, parte 6. Depois de deixar o labirinto subterrâneo, Evan deixou Rohan e os outros inconscientes e os mandou embora com 2 wyverns porque ele estava com preguiça de responder suas perguntas, como quem era ele. Onde eles estavam? E assim por diante. Ele pediu aos wyverns que os deixassem perto do portão da cidade, onde poderiam ser encontrados pelos guardas da cidade que patrulham a cidade. Depois de mandá-los embora, ele saiu do mangue onde estava localizada a formação de teletransporte e sentou-se contra uma árvore. Depois de se sentar, ele usou os sentidos das sombras e contatou Hannah, que estava esperando por ele com Cedrico, e pediu que ela fosse buscá-lo. Eles devem estar aqui em meia hora. Evan murmurou depois de conversar com Hannah. Ele fechou os olhos e suspirou levemente. Eu quase morri por causa daquelas formações de merda. Só de pensar em centenas de formações de ataque que estavam liberando ataques comparáveis aos caçadores de nível a mais fizeram seu coração bater mais forte. Mas quando ele pensou nas recompensas que recebeu após a luta, seus lábios se curvaram ligeiramente. Agora a pessoa que pode fazer essas formações trabalhará para mim. Evan abriu os olhos e disse com uma voz encantadora pensando em Amara, que ele queria transformar em seu morto-vivo sombrio. Ele acenou com a mão e os corpos de Amara e Volak saíram de seu armazenamento sombrio. Volak estava sem cabeça enquanto o corpo de Amara foi perfurado por pedra, lanças de todos os lugares. A condição de seus corpos não era boa. Parece que vou precisar bombear uma grande quantidade de alma enquanto os transformo em mortos-vivos das sombras. Evan disse enquanto esfregava o queixo depois, vendo a condição de seus corpos. De repente, seus olhos caíram sobre os Soul Orbs que flutuavam acima de seus corpos. O orbe da alma de Amara era normal e parecia um orbe da alma multicolorido, mas o orbe da alma de Volak ainda era metade preto e metade multicolorido. Evan ficou confuso ao ver a diferença em seu orbe de alma. Anteriormente, ele pensava que o orbe da alma de Volak era diferente dos outros porque Amara o havia fundido com um monstro, mas agora, depois de ver o orbe da alma de Amara, ele pôde confirmar que não era o caso. Se o orbe da alma de Volak era diferente devido à fusão com um monstro, então o orbe da alma de Amara também deveria ser diferente porque ela também se fundiu com um Iguanox Rank S.
Exatamente o que está acontecendo aqui, Evan murmurou e usou a habilidade de absorção de alma para trazer seus orbes de alma para mais perto dele. Ele não os absorveu e apenas olhou para eles depois de aproximá-los. Ele tentou tocar o orbe da alma de Amara com um dedo, mas seu dedo passou por ele. Mas no momento em que seu dedo passou por ele, a imagem de um monstro que se parecia exatamente com Amara após sua transformação veio à sua mente. Os olhos de Evan se arregalaram quando ele viu isso e uma possibilidade de repente veio à sua mente. Ele empurrou o orbe da alma de Amara e trouxe o orbe da alma de Volak para mais perto dele. Assim como antes, ele usou o dedo para tocar a parte multicolorida do orbe da alma de Volak. Quando seu dedo entrou em contato com o orbe da alma multicolorido de Volak, ele passou por ele exatamente como aconteceu com o orbe da alma de Amara. Quando seu dedo passou pela parte multicolorida do orbe da alma, a imagem de um homem que parecia ter 30 e poucos anos apareceu em sua mente. O homem tinha uma expressão dolorosa no rosto e gritava continuamente alguma coisa. Evan estreitou os olhos ao ver isso e tocou a parte negra do orbe da alma. Quando seu dedo passou pela parte negra do orbe da alma, a imagem de um monstro com cerca de 4 metros de altura veio à sua mente. O monstro era muito magro, quase parecendo um esqueleto. Sua pele estava pálida e acinzentada, dando-lhe uma aparência horrível. Seus dedos ossudos eram bastante longos e unhas em forma de garras saíam deles. Uma juba de cabelos lisos, escuros e finos descia do topo de sua cabeça, acentuando sua aparência misteriosa. O monstro também tinha uma expressão dolorosa em seu rosto assim como Volak e também estava gritando alguma coisa. É um perseguidor de sombras. Evan murmurou depois de ver a aparência do monstro que apareceu em sua mente. Assim como Iguanox, um Shadow Stalker também é um monstro muito raro que não pode ser encontrado facilmente. Parece que a fusão entre Volak e Shade Stalker está incompleta e é por isso que seu orbe de alma é diferente do de Amara. Enquanto Evan olhava para o orbe de alma de Volak, ele sentiu uma sensação estranha crescendo em seu coração. Ele tentou usar a habilidade de absorção de alma para fundir a parte preta e a parte multicolorida do orbe da alma de Volak, mas foi completamente inútil. Usando a absorção de alma, ele só conseguiu mover os orbes da alma ao seu redor, mas ele não conseguiu controlá-los. Devo usar a ressurreição das sombras nele? Evan murmurou depois de ver que não foi capaz de fundi-los, a habilidade ressurreição das sombras simplesmente separaria suas almas e o sentimento em seu coração o incentivava a fundi-los. Ele tentou usar seu poder espiritual para envolver o orbe da alma e fundi-los. Mas no momento em que seu poder espiritual entrou em contato com o orbe da alma, ele parou imediatamente porque sentiu que seu poder espiritual destruiria o orbe da alma. Mesmo o poder espiritual que afeta as almas não está funcionando, Evan disse para si mesmo depois de ver que até mesmo seu poder espiritual não estava funcionando. No momento em que ele estava pensando no que deveria fazer, uma ideia surgiu em sua mente. Ele apontou um dos dedos para o orbe da alma de Volak e usou sua energia sombria. A energia sombria que estava dentro de seu núcleo monarca se moveu e logo pequenos tufos negros de energia saíram da ponta de seu dedo e ele guiou os tufos de energia sombria em direção ao orbe da alma. No começo, nada de estranho aconteceu mesmo depois que ele envolveu a energia sombria ao redor do orbe da alma. Mas depois de alguns segundos, Evan percebeu que o orbe da alma começou a absorver sua energia sombria. Sua expressão mudou quando ele sentiu isso e ele começou a derramar mais energia sombria dentro do orbe da alma. O orbe da alma de Volak se transformou em um buraco negro e em apenas alguns segundos absorveu 70% de sua energia sombria. Droga, o que está acontecendo? Evan ficou surpreso com a quantidade de energia que o orbe da alma estava absorvendo. Justamente quando ele estava pensando em parar, Evan de repente sentiu uma conexão com o orbe da alma e sentiu que agora poderia controlar o orbe da alma de Volak. Os olhos de Evan brilharam quando ele sentiu que poderia controlar o orbe da alma e ele imediatamente tentou fundir a alma de Volak e a alma de Shade Stalker. No momento em que pensou em fundi-los, sentiu o ego de Volak e Shade Stalker.
Preciso escolher cujo ego quero preservar enquanto os fundi, Evan pensou interiormente quando sentiu o ego de Volak e Shade Stalker. Ele escolheu preservar o ego de Volak e assim como escolheu o ego de Volak, a parte multicolorida do orbe da alma engoliu a parte negra. Uma luz brilhante brilhou na frente dos olhos de Evan e a parte negra do orbe da alma de Volak desapareceu. No momento em que a parte preta desapareceu, uma notificação apareceu diante dos olhos de Evan. Você desbloqueou a habilidade específica de classe do Shadow Necromancer, Soul Fusion. Fim do capítulo. Capítulo 539 Ataque Repentino, Parte 1. Você desbloqueou a habilidade específica de classe do Shadow Necromancer, Soul Fusion. Evan olhou para a notificação e piscou algumas vezes. Então lentamente seus olhos se arregalaram e uma expressão atordoada apareceu em seu rosto. Uma nova habilidade específica de classe, Evan murmurou com uma voz chocada, não acreditando que recebeu uma nova habilidade sem fazer nada. Ele superou a excitação que estava sentindo e rapidamente examinou os detalhes da habilidade. Soul Fusion. Usando esta habilidade você pode usar duas almas como base e fundi-las em uma nova alma que terá as qualidades de ambas as almas que você usou como base. Você pode usar a habilidade Soul Fusion uma vez a cada 7 dias. A descrição da habilidade era muito simples, mas o coração de Evan começou a bater como um tambor depois de ler os detalhes da habilidade. Apenas a noção de fundir duas almas em uma que terá as qualidades de ambas as almas era simplesmente alucinante. Por exemplo, se ele fundir a alma de um monstro do tipo fogo e um monstro do tipo gelo, ele irá ser capaz de criar uma alma que será capaz de controlar tanto o fogo quanto o gelo. Este foi apenas o exemplo mais básico. As possibilidades com essa habilidade eram infinitas. E alguém que tem o poder do elemento tempo, ele será capaz de criar uma alma que será capaz de controlar o poder do espaço-tempo. Pare. Evan deu um tapa de leve em si mesmo e parou sua imaginação que estava correndo, selvagem. Eu nem sei como essa habilidade funciona e já estou pensando em criar almas que irão controlar o poder do espaço-tempo. Evan disse para si mesmo e respirou fundo. Era muito vago e havia muitas coisas incertas sobre isso. Como o que ele pode fazer com as almas depois de fundi-las? Ele pode transformá-los em mortos-vivos das sombras. Se sim, então e o corpo? Para criar uma nova alma ele precisaria usar duas almas como base e para transformar essa alma em um morto-vivo sombrio ele precisaria do corpo de um monstro. Mas a questão era, qual corpo ele usaria para criar a sombra dos mortos-vivos? A alma que sairá após a fusão será completamente diferente das duas almas básicas. Havia outras questões também, como ele pode fundir as almas que absorveu usando a habilidade Absorção de Alma. Ou ele só pode fundir almas que não absorveu usando a habilidade de Absorção de Almas. Evan respirou fundo enquanto muitas perguntas apareciam em sua mente. Ainda falta algum tempo até que Hannah e Cedric cheguem aqui, devo testar o efeito dessa habilidade até então, Evan murmurou e tentou usar a habilidade Soul Fusion. Mas assim como ele tentou usar a habilidade, ele encontrou um problema. Não posso usar a habilidade, Evan murmurou e olhou para sua janela de status. Quando ele olhou para a janela de status, viu que a habilidade de fusão de almas estava esfriando e ele precisou esperar 6 dias, 23 horas e 58 minutos antes de poder usá-la novamente. Parece que a habilidade esfriou porque eu fundi a alma de Volak antes, Evan murmurou e balançou a cabeça. Ele olhou para o orbe da alma de Volak e encolheu os ombros. Bem, embora eu não possa testar tudo, ainda posso fazer algumas coisas com esta alma fundida. Evan usou o dedo e tentou tocar o orbe da alma de Volak. Desta vez quando seu dedo passou pelo orbe da alma, a imagem que veio à sua mente foi um monstro estranho que parecia uma combinação de humano e Shade Stalker. O monstro tinha cerca de 2,5 metros de altura e um corpo esguio que parecia muito ágil. Seu rosto era muito magro, quase parecendo um esqueleto de caveira e sua pele era pálida e pálida. Suas mãos tinham o formato de garras com unhas compridas e afiadas.
Longos cabelos brancos desciam do topo de sua cabeça, dando-lhe uma aparência estranha. Resumindo, aos olhos de Evan, a aparência desse monstro pode definitivamente assustar uma criança de 2 anos. Então, após a fusão, ele se transformou em um monstro humanoide, Evan disse enquanto esfregava o queixo. Isso não significa que posso fundir uma alma humana e uma de lobo e criar um lobisomem. Os olhos de Evan brilharam quando ele pensou sobre isso e sua imaginação mais uma vez começou a correr solta enquanto ele pensava em fazer diferentes tipos de abominações usando a fusão de almas. Eu me pergunto o que acontecerá se eu fundir a alma de um goblin com um dragão. Serei capaz de criar um dragão goblin. Evan disse em voz alta, imagine a combinação de um goblin e um dragão. Mas ele logo balançou a cabeça ao lembrar que não há dragões no mundo Aurora. Depois de dar uma olhada no Soul Orb, ele fez alguns outros testes também. Ele tentou absorver o orbe da alma mesclado usando a habilidade absorção de alma, mas por alguma razão, ele não foi capaz de absorver o orbe da alma mesclado com os outros orbes da alma. Quando ele tentou usar a habilidade de ressurreição das sombras, ele descobriu que, para transformar o orbe da alma mesclado em um morto-vivo das sombras, ele precisava do corpo do monstro cujo ego ele havia preservado enquanto fundia os 2 orbes da alma básica. Estou feliz por ter preservado o ego de Volak em vez do ego de Shadestalker enquanto fundia seus orbes de alma de outra forma, Evan murmurou e enxugou o suor imaginário de sua testa. Só de pensar no fato de que ele teria perdido um morto-vivo sombrio Rank S se tivesse preservado o ego de Shadestalker fez seu coração bater mais forte. Eu quero testar algumas outras coisas também, mas isso terá que esperar enquanto a habilidade está em espera, Evan murmurou e decidiu transformar Volak em um morto-vivo sombrio. Quando estava prestes a ativar a ressurreição das sombras, ele recebeu uma mensagem de Kazil e sua expressão mudou. Fim do capítulo. Capítulo 540 Ataque Repentino, Parte 2. Grito. Um grito estridente de um morcego de 8 metros de altura e envergadura de 20 metros ecoou por toda a cidade de Naflion e os edifícios e casas que estavam queimando no fogo começaram a desabar. O morcego era roxo e liberava a aura de um monstro Rank a mais. Estrondo. Estrondo. A cidade inteira estava um caos e em meio aos prédios e casas desabando, os cadáveres dos caçadores podiam ser vistos por toda parte. Os monstros vagavam por toda a cidade e destruíam tudo que encontrava em seu caminho. O morcego Rank a mais que pairava sobre a cidade abriu a boca mais uma vez, querendo lançar outro ataque para destruir os edifícios e casas, mas antes que pudesse gritar, uma luz negra brilhou e sua cabeça foi decepada. Uma fonte de sangue irrompeu no ar e o corpo do morcego gigante começou a cair do céu. Kazil apareceu no local onde o morcego estava há pouco e olhou para a cidade em chamas com seus frios olhos roxos. Ele estava sem o braço esquerdo e havia feridas profundas por todo o corpo. Boom! De repente, ele ouviu o som de uma forte explosão e olhou em sua direção. Quando ele olhou na direção da explosão, sentiu as auras de 5 Rankers S. Entre as 5, 3 auras pertenciam a humanos, enquanto 2 pertenciam a monstros. Os olhos roxos de Kazil queimaram de raiva quando ele olhou na direção dos Rankers S, mas ele não se moveu em direção a eles. Ele olhou para baixo e viu Sophie e Caleb recuando com alguns outros caçadores. Os rostos de todos os caçadores estavam pálidos e todos ficaram feridos até certo ponto. Apenas uma hora atrás tudo estava indo bem e a maioria dos monstros que surgiram devido aos surtos de masmorras foram mortos por caçadores. Justamente quando a cidade estava prestes a voltar ao normal, a Guilda das Trevas lançou um ataque repentino que pegou todos desprevenidos. Havia 3 monstros Rank S junto com seus subordinados que lançaram o ataque repentino e a pessoa que liderava os 3 monstros Rank S não era outro senão Damian. Os 3 monstros Rank S eram Golden Lion, Sonic Bat e Lightning Horse. Os caçadores já estavam exaustos depois de lutar contra os monstros por alguns dias, então quando o ataque repentino foi lançado, a barreira de defesa da cidade não foi capaz de lidar com isso e Damian e os outros monstros entraram com sucesso na cidade. Incluindo Damian,
4 Rankers S que lançaram o ataque junto com milhares de monstros, então não havia como os caçadores que já estavam exaustos lutarem contra eles. Em apenas meia hora após o ataque repentino, mais da metade da cidade foi destruída e milhares de pessoas, caçadores perderam suas vidas. Nathan e Ron, que eram os únicos Rank S, não puderam fazer nada porque foram parados por Damian, Lightning Horse e Sonic Bat. Enquanto Nathan e Ron lutavam contra Damian e os outros 2 monstros Rank S, o Leão Dourado seguiu em frente e começou a matar outros caçadores. Quando os monstros inundaram novamente a cidade, os caçadores tentaram recuar em direção às bases que foram construídas por toda a cidade por causa dos surtos de masmorras. Sophie, Mark e outros fizeram o mesmo e também tentaram recuar em direção a uma das bases. Mas por causa do ataque repentino e do grande número de monstros, o caminho de retirada não foi fácil. O pior foi que o Leão Dourado que se separou de outros monstros Rank S apareceu em sua área. Quando o Leão Dourado atacou o grupo de Sophie, Kazil lutou contra ele. O Leão Dourado foi pego de surpresa quando Kazil o atacou porque não esperava encontrar um caçador Rank S. Mas ele se recompôs rapidamente e ordenou que o exército de monstros que o seguia matasse os caçadores que estavam recuando enquanto lutava contra Kazil. Evan ordenou que Kazil protegesse Sophie e outros quando o enviou com eles, para que Kazil não se importasse com nada e lutasse contra o Leão Dourado enquanto trocava ferimentos graves. O Leão Dourado ficou surpreso com o estilo de luta imprudente de Kazil. Poucos minutos após o início da luta, Kazil perdeu um dos braços, mas também feriu gravemente o Leão Dourado. O Leão Dourado ficou assustado com a forma como Kazil lutava sem se importar com nada e fugiu após sofrer um ferimento grave. Quando o Leão Dourado fugiu, Kazil não o perseguiu porque seu principal objetivo era proteger Sophie e outros, então ele foi imediatamente em direção a eles depois que o Leão Dourado fugiu. Mas quando chegou lá, David e Mark já haviam sido mortos pelos monstros que vieram com o Leão de Ouro. Apenas Sophie, Caleb e alguns outros caçadores restaram no grupo que estava recuando. Kazil ficou inacreditavelmente furioso depois de ver que Mark e David estavam mortos e sentiu que falhou na missão que Evan lhe deu. Com raiva, ele matou todos os monstros que perseguiam Sophie e outros, mas isso não mudou nada, pois Mark e David já estavam mortos. Mestre, sinto muito underscore. Não é sua culpa, então não se preocupe com isso. Kazil estava prestes a se desculpar depois de contar tudo, mas Evan o interrompeu no meio do caminho. Depois de ouvir tudo de Kazil, ele já percebeu que não era culpa dele que David e Mark morreu. O que devo fazer agora, mestre? Kazil perguntou depois que Evan o impediu de se desculpar. Evan ficou em silêncio por um momento depois de ouvir Kazil, ele pensou em tudo por um momento antes de responder a ele. Apenas proteja Sophie e Caleb por enquanto, estarei lá amanhã. Kazil ficou surpreso por um momento quando ouviu que Evan estava vindo para lá, mas ele rapidamente voltou a si. A propósito, de repente ele ouviu a voz de Evan novamente, o que aconteceu com os corpos de David e Mark. Quando cheguei lá os dois já estavam comidos pelos monstros. Entendo, Evan respondeu após um momento de silêncio, apenas proteja Sophie e Caleb, estarei lá amanhã. Entendido, mestre. Kazil respondeu e Evan parou de usar os sentidos das sombras. Fim do capítulo. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Sêneca.